folha que não sabiam o que era bloco de financiamento, né? De que forma o repasse se dava por meio do bloco. Não, ninguém sabia disso. Que é aqui embaixo da pergunta. Aí aqui eu coloquei também um gráfico que eu gerei desse resultado, né? Aqui a média, o tempo médio já foi de 34 minutos, né? Oscilando entre 40, 45, 20, 25, um tempo médio de 34. Tá? E aí aqui a gente tem o panorama das respostas, né? Então, por exemplo, resposta muito fácil, nenhuma, não obtivemos nenhuma. Resposta fácil, 8 respostas, né? Que acharam que foi fácil. Tive dificuldade, 28 respostas. Lembrando que foram 15 participantes, cada um respondendo as três perguntas, né? Tive muita dificuldade, 3 respostas, e não encontrei, ainda tivemos 6 respostas, né? E realmente não encontraram informação. Aí as conclusões, né, disso tudo. Inúmeras deficiências no processo de acesso a dados da área da saúde, né? Acabamos constatando isso. Deficiências graves, né, que precisam ser reparadas com urgência. As páginas indisponíveis inviabilizam totalmente o acesso a dados. Vocês viram que no primeiro acesso, no pré-teste, quando eles se deparam com aquela página disponível, acabou o processo. Ninguém avança mais, ninguém consegue mais nada, né? Pode-se tentar, existem outros meios? Sim, mas eu acho que tem que facilitar, né? O negócio tem que ser fluente, tem que ser fluido, tem que ser rápido, né? E seria, se não tivesse aquele entrave daquela página disponível. Grande desconhecimento por parte dos profissionais da saúde sobre a disponibilização desse tipo de informação, bem como a nomenclatura com que é referenciada no sítio. Então, eu quis dizer que eles não têm conhecimento desse tipo de informação, que eles precisam desse tipo de informação para poder fazer algum tipo de controle, né, de fiscalização, e também eles não conhecem a nomenclatura que é usada. Então, quer dizer, o governo, o Ministério repassa os recursos por meio do fundo, aí eles colocam lá na internet, lá no portal, que seria o acesso, com uma nomenclatura que ninguém conhece, né? Se tivesse lá repasses da farmácia popular, logo em primeiro nível, seria muito mais fácil, né? Porque todo mundo conhece, porque é possível, perfeitamente possível. A gente conhece uma farmácia aqui na esquina que faz parte do programa Farmácia Popular. Eu quero saber quanto foi repassado para essa farmácia. Eu tenho condições de saber isso. Está lá, a informação está lá, ou estava. E só que eu conheço por farmácia popular, mas a qual programa, a qual componente e a qual bloco pertence, eu realmente não sei, não tenho essa informação. Então, eles não conhecem a nomenclatura. Foi comprometido, né, o princípio de dado primário. Pelo menos um princípio aí foi comprometido, pois tem forte relação com o conceito de granularidade. Ou seja, essa pergunta aqui, identifique um repasse individualmente com o nome do favorecido, data do repasse, número da conta, não apresentaram repasses individuais. Eles levam para o mesmo, uma razão social que é do fundo municipal. Quer dizer, eu não tenho acesso a para quem aquele recurso, no nome de quem, na conta de quem aquele recurso foi destinado. A pesquisa revelou ainda, pela metodologia utilizada na escala de Likert, que a classificação tive muita dificuldade foi a mais escolhida. E esse resultado demonstra que há entraves no acesso a esse tipo de dado, o que compromete seriamente a transparência pública dos dados governamentais, né? Não dá para a gente se deparar com esse tipo de resultado. Tive muita dificuldade, isso jamais teria que acontecer, né? Conclui-se finalmente que os profissionais da área da saúde desconhecem esse tipo de disponibilização de dados, comprometendo assim suas potenciais participações em conselhos municipais de saúde, previsto na Lei 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade. Existe uma lei que dispõe sobre a participação da comunidade.
Mas e daí? Como é que a gente participa disso se nós não temos subsídio informacional para poder fazer esse tipo de controle, né, de investigação? A lei dispõe sobre a participação da comunidade nesses conselhos com a competência e o dever, na mesma medida, de fiscalizar e acompanhar a administração de recursos da saúde pública brasileira. Aí aqui eu trouxe só a título de curiosidade, antes do bloqueio lá da página, da indisponibilização da página, nós tínhamos acesso. Então, aqui eu coloquei uma tarjinha aqui, porque é o nome de uma pessoa física que recebeu o recurso, né, para um curso de PET, um curso para a área da saúde, gestão, eles chamam de aperfeiçoamento da gestão da saúde. Então aqui nós tínhamos uma pessoa, o seu CPF, tínhamos que tipo de curso ele fez, os repasses que ele tinha recebido, o valor que ele recebeu no ano de 2012. Isso sim seria o último nível daquela granularidade que a gente falou antes, tá? Só que agora não temos mais isso. Agora aparece assim, ó, aqui embaixo. Eu entrei aqui no programa Gestão do SUS, programa de qualificação, e aí chega aqui embaixo, transferência para o fundo municipal do município. Simplesmente. Eu não tenho mais acesso, mas para quem foi esse? É claro que daí eu veria a contrapartida, porque o que acontece com esse recurso? Quando esse recurso vem do fundo nacional e cai no fundo municipal, ele passa a ser patrimônio do município. Aí o gestor, no caso o prefeito, toma conta desse dinheiro. E aí é uma outra história, claro, né? Do outro lado é uma outra história depois, a contrapartida disso. Mas se nós não temos acesso a quem recebeu esse dinheiro, né, fica difícil, então mistura tudo no bolo, né? E aí fica difícil, porque aqui, ó, eu tenho só o valor total agora, R$101 mil. Tá, mas esse 101 está subdividido em várias pessoas que receberam esse recurso, e essa informação eu não tenho mais. Aí só para vocês também verem, a página do Portal da Saúde está assim, hoje, agora, eu fiz o acesso no dia 1º, né, para trazer para vocês. Página não encontrada, clique aqui para acesso à página inicial do portal. Aí a gente clica aqui e vai para isso aqui. Isso, acesso em 1/5/2013. Desde fevereiro que essa situação está acontecendo. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a minha pesquisa, que eu andei entrando demais lá no site, todo dia, toda hora, de repente, né? Mas está assim. E mais ainda, né? Eu fiz uma reclamação na ouvidoria. Está aqui registrada minha reclamação, está o meu nome aqui, Rita Cassiano, a data 25/3, está o protocolo aqui, né? E aí eles me disseram que receberam a minha, como é que eles colocaram aqui, a minha manifestação, e eu falei um monte de coisa, que eu queria ter esse acesso, que eu estava pedindo o restabelecimento desses dados, porque eu utilizava esses dados para o meu trabalho, enfim, e aí eles me dizem em 25, o destino foi destinado ao departamento de ouvidoria e o parecer, até agora nada, né? Esse protocolo é de 25/3. Até agora eu não obtive resposta, né? Como cidadã, como pesquisadora, como profissional da saúde, de repente, como participante de um conselho, né? Como é que eu vou, então, praticar esse meu dever, né? Se eu não tenho o que eu mais precisaria ter, que era essa informação. Ok? É isso. Aqui estão as minhas referências. E muito obrigada. A continuación, el trabajo presentado por Luis Santos. Boa tarde. O meu trabalho, intitulado Precisão dos dados cartográficos disponíveis na web através da imagem do Google Earth. As autoras
Eu, né, Cebi, a professora Clara, minha orientadora da Unesp de Marília. Para quem não me conhece, eu sou professora da UFC, Universidade Federal do Ceará. Tenho formação, minha graduação em Engenharia Civil, né, pela UFC. Tenho mestrado em Engenharia pela USP de São Carlos, participei do grupo de pesquisa do professor Antônio Nelson, né, onde eu trabalhei com sistemas de informação geográfica lá em São Carlos. E desde 2000 eu estou lotada em Fortaleza, a princípio na Universidade de Fortaleza. Eu sou lotada no Centro de Ciências Tecnológicas, no curso de Engenharia Civil e e Arquitetura. E desde 2009 eu estou agora lotada na UFC, né, como servidor, no campus do Cariri. E lá eu estou lotada no Centro de Ciências Agrárias e da Terra, também com a disciplina de topografia e no laboratório de geotecnologias, agora para os cursos de Engenharia Civil e Agronomia. Bem, a gente vem aqui apresentar para vocês um estudo sobre a precisão de dados cartográficos disponíveis na web, e a princípio eu queria fazer um breve conceito sobre dado, informação e cartografia. Eu gostei muito da apresentação ontem da Ana Maria, né, sobre dado e informação. Então aqui a gente já está bem familiarizado com esses termos, mas agora eu queria abordar isso mais no espectro da cartografia, ou seja, no contexto da cartografia. Então dados, nós sabemos que são números, textos, símbolos, como, por exemplo, temperaturas, coordenadas do TM, coordenadas geográficas, cotas, altitudes, feições geográficas. Então, são aquelas informações, na verdade, são dados, são feições geográficas brutas, são dados brutos. A partir do momento que você começa a fazer o tratamento, a seleção, a representação, enfim, desses dados, você tem a transformação da informação, né? Você tem a concepção da informação. No caso da informação geoespacial, uma visão mais ampla, ou da informação geográfica, como eu queria dizer, ela implica, além do tratamento, seleção, representação, para fins específicos, sendo caracterizada pelas componentes, né? O que diferencia a informação espacial da informação seria a componente espacial ou posicional, a sua localização no espaço, descritivo, semântico e temporal, né? Ao longo do tempo. Então, eu capturei essa definição de informação geográfica de uma apresentação do IBGE, do CONCAR, em 2012, lá num evento internacional que teve em São Paulo, do Mundo GeoConnect. E lá ele definiu informação geográfica, ela se distingue pela sua componente espacial, que associa a cada entidade ou fenômeno uma localização na Terra, traduzida por sistemas geodésicos de referência, derivado das tecnologias de levantamento, né, levantamento topográfico, geodésico e tal, associadas a sistemas globais de posicionamento por satélite, bem como de mapeamento / sensoriamento remoto, né? Essa definição ela se encontra lá no decreto 6.666, de 2008, que institui a INDE, né, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que está sendo, né, formulada, inclusive tem em todo o nosso país, agora tem os comitês, né, tem o professor Homero lá da USP, né, da capital, que está participando, e está toda vendo esse movimento, né, para a criação dessa infraestrutura na nossa área. Então, nesse recorte aqui, desse estudo que nós fizemos, vem algumas inquietações que eu tenho, que é justamente essas informações geográficas que estão disponíveis na web, ou seja, esses dados que originaram essas informações, elas são produzidas e disponibilizadas, são confiáveis para determinadas aplicações específicas? Esse é um questionamento, né? Porque a gente pode ter N possibilidades, como nós podemos ver nesse slide. Qual é o uso? Onde eu vou utilizar essa informação, né? Você tem N possibilidades. Aí eu tirei também do consórcio internacional de dados geoespaciais, e lá nesse consórcio ele diz o seguinte: a informação geoespacial ela é vital para a tomada de decisões em escalas locais, regionais e globais. Então, os exemplos você tem inúmeros, né? E ganham importância no mundo globalizado, onde a gente não tem fronteiras. Então, você tem
o ordenamento territorial, planejamento urbano, você tem a expansão agrícola, aplicação em mudanças climáticas, serviços de avisos, desastres naturais da própria natureza, tornados, monitoramento ambiental, enfim, né, monitoramento das florestas e o próprio mapeamento. Então a gente diria o seguinte, no caso do mapeamento, você observa hoje que a informação ela está disponível na web e hoje a gente tem muitos usuários não familiarizados com os problemas oriundos das deformações existentes num produto cartográfico, tem executado trabalhos técnicos com esses produtos que estão lá disponíveis na web, né? Então a gente fica... O meu questionamento é justamente isso. Esses usuários, porque eu não queria entrar nessa ideia da representação, mas nós sabemos, nosso colega foi o Benjamin, apresentou hoje, muito legal a apresentação dele, onde ele colocou lá uma figura da maçã, né? E ele colocou a maçã projetada e disse, ó, pessoal, aqui é a representação. Eu achei perfeito aquilo, porque a gente estuda muito a representação do objeto. A Terra é o quê? Um objeto tridimensional, está lá, a gente vai fazer a sua representação, né? Aí existem várias técnicas para isso, planificação da Terra, projeções ortográficas, pelo método da coordenada do TM, onde você faz toda a simbologia para representar aquilo. Aquilo ali, toda a representação cai uma deformação. O nome já está dizendo, é uma representação da realidade, não é exatamente a realidade. Aqui tem um erro, né? Mas até quando esse erro é aceitável, é admissível? Vou dar só um exemplo bem básico, assim. Por exemplo, você é usuário comum. Quando você vai, por exemplo, você está em Fortaleza fazendo turismo, aí você quer saber a distância do hotel onde você está hospedado até a praia da Canoa Quebrada, um exemplo. Você não vai lá na base do IBGE, no órgão responsável, baixar o mapa e tal, não. Você pega no Google o mapa lá, baixa lá a distância, tá aqui, tantos quilômetros. Então você não está preocupado se você vai ter um erro de 2 metros, 2 quilômetros para mais, 2 quilômetros. Aquilo não vai interferir no resultado todo. Então você vai chegar lá, né? Então você é um usuário que não está preocupado com a acurácia daquela informação. Mas, por exemplo, os engenheiros, né? Os agrônomos e os arquitetos que estão utilizando essa informação que está disponível aí para fazer o seu trabalho, o seu específico, nós sabemos que o trabalho do engenheiro civil para alocar um pilar, uma ponte, para fazer a alocação de um perfil do projeto geométrico da rodovia, ele precisa do mapeamento também. Ele precisa tirar as medidas do terreno para depois fazer o projeto. Então, um erro de 1 metro dentro de um traçado de 44 quilômetros é um negócio muito complicado. Vai ter um gasto enorme de recurso, material que ele vai comprar, orçamento, quantitativo, um monte de coisa que aquilo ali é uma irresponsabilidade. Então, até que ponto esses usuários, né, que são usuários especializados dessa informação, mas não estão, digamos assim, preocupados com essas deformações existentes desses produtos cartográficos que estão aí a dispor, né, até quanto que a gente pode usar. Então, a preocupação desse recorte desse trabalho é isso. Então, muitos usuários, como prefeituras, órgãos públicos, até mesmo pesquisadores não familiarizados com os problemas geométricos oriundos das deformações existentes dos produtos cartográficos, né, no documento cartográfico, têm executado trabalhos técnicos. Como afirmaram Santos e Sergantini, né, os pesquisadores lá da USP de São Carlos, em 2006 eles fizeram um artigo e eles disseram o seguinte, afirmaram que esse comportamento pode comprometer a qualidade dos resultados obtidos, né, que ele vai produzir com aquele dado, né, a informação que ele vai produzir com aquele dado. Então, eu trago aqui os fatores que motivaram o estudo, por exemplo, o crescimento exponencial dos dados, essa massificação de dados que a professora tanto falou, a necessidade de veracidade, né, da informação gerada, sobretudo para esse fim específico, avanços tecnológicos que permitem a troca de dados espaciais para agregar e gerar outras informações de fenômenos espaciais, como os sistemas de informação geográfica se propõem a isso, né? E os novos cenários, né, que a gente está vivendo aí na cartografia com a web. Então, o fenômeno da Google tem democratizado os produtos, né, que trabalham com esses documentos cartográficos, né, democratizando a informação geográfica, né, hoje
Você vê o usuário, a quantidade de usuários hoje que acessa, tem a informação geográfica é incrível, né? Antes você tinha só aquela turma ali que precisava fazer o ordenamento territorial, o planejamento urbano, etc. Hoje não, todos nós, né? A minha mãe, meu pai e tal, todo mundo usa lá. Então hoje até uma criança é capaz de voar, né, entre aspas, por qualquer região da superfície em poucos minutos, né? Que você tem na Google, você tem aquela visão como se você estivesse de cima, né, muito distante, e você tem aquele globo ali, que nós sabemos que aquilo ali é uma representação, né? E se você for estudar lá na cartografia, o princípio básico, a Terra não é globo, né? Na matemática, a equação matemática que define a fórmula física da Terra é aproximadamente a do elipsoide de revolução, então aquilo ali é uma representação realmente. E você tem a possibilidade, né? Mas isso é fenomenal, né? Porque você tem a possibilidade de visualizar essa imagem facilmente, a vetorização de pontos, linha, você pode fazer lá um risco em cima do mapa de fundo, né? O mapa que tem funcionamento remoto. Então, você pode até pegar o levantamento do seu GPS, o seu GNSS, né? Seu GPS geodésico, baixar e usar como pano de fundo os dados do Google e fazer o seu trabalho. Então, segundo o Lopes, né? Em 2009, a Google Earth é um aplicativo pré-servidor para desktop que possibilita a visualização das imagens de estacionamento acopladas a satélites em um ambiente dinâmico, permitindo visualização em 2 e 3 dimensões, tornando possível a interatividade do usuário. Então, eu trago aqui alguns questionamentos, né, que me veio à cabeça com essa problemática, né, que as questões que envolvem informação e tecnologia me atraem muito. Então, a divulgação de informação geográfica somada ao desconhecimento da informação de dados, a fonte daquele dado, né? O desconhecimento, na verdade, a fonte de dados está ali, mas você não conhece, você não vai atrás. De onde que foi essa foto aqui da Google? Está disponibilizado. Vamos pegar as características técnicas desse sensor, né? Desse sensoriamento remoto que gerou essa foto. Então,